Shalom para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade, nós vamos fazer um vídeo com base na leitura de Ezequiel, capítulo 28. E a gente vai pegar dos versos 11 a 19. E por que eu escolhi este texto? Escolhi esta leitura para nós tirarmos uma dúvida. Ezequiel, neste trecho, ele está falando de Lúcifer, o anjo caído, ou Ezequiel está se referindo à criação de Adão, à origem de Adão? Repito, Ezequiel no capítulo 28, no trecho que eu fiz referência. 28, versículos 11 a 19. Nós temos aí, nesta narrativa, uma alusão velada a Lúcifer, o anjo caído? Ou será que o autor está fazendo uma referência a Adão para fins ilustrativos? Bom, neste vídeo nós vamos trabalhar esta questão e eu gostaria que você me acompanhasse, ok, queridos? É muito importante a gente, vamos dizer, decifrar e trazer uma resposta à luz da Bíblia Sagrada. Antes de eu começar a fazer a exegese textual, eu gostaria de dizer para vocês quem foi que originou a ideia de que Ezequiel capítulo 28 faz uma referência velada a Lúcifer, o anjo de luz que caiu do céu, que apostatou. Bom, na história do cristianismo, meus irmãos, nós encontramos dois teólogos. Pela primeira vez, nos escritos desses dois teólogos, nós encontramos a interpretação, a partir de Ezequiel capítulo 28, de que Ezequiel estaria fazendo uma referência velada a Lúcifer, o anjo caído. Quem são esses teólogos? O primeiro que nós podemos mencionar estava no Oriente, chama-se Orígenes. Estou com escrito ele aqui, Orígenes Periarchon, primeiros escritos. E Orígenes, ele idealizou, a partir de Ezequiel 28, que Lúcifer está em questão. Quando chegar o momento, eu vou ler para vocês as passagens que ele diz que é Lúcifer. O outro teólogo, que era um ocidental, era Tertuliano. Eu tenho aqui a obra de Tertuliano contra Marcião, e nesta obra de Tertuliano contra Marcião, ele traz a mesma ideia de Orígenes. Vale lembrar que os dois autores eles foram paralelos. Orígenes morreu em 254 e Tertuliano em cerca de 220. Então, de uma certa forma, eles foram paralelos. Um era ocidental, Tertuliano pertencia à igreja do Ocidente, e o outro pertencia à igreja oriental, que era Orígenes. Então, pela primeira vez, guardem bem, pela primeira vez na história do cristianismo, até onde vai o nosso conhecimento, até onde vai a nossa pesquisa, nós encontramos a ideia de que o texto de Ezequiel 28 faça uma referência a Satanás, que antes era Lúcifer, nos escritos de Orígenes, no Oriente, e de Tertuliano, no Ocidente. Também, ainda, nós podemos encontrar, por exemplo, esta ideia de que o diabo era um anjo de luz, nós encontramos talvez antes deles. Vale lembrar isso aqui, antes deles, mas eu estou falando nos escritos dos pais da igreja. A primeira vez que nós encontramos é nesses dois teólogos, Orígenes e Tertuliano. Fora dos escritos patrísticos, nós encontramos pela primeira vez essa ideia de que Satanás era um anjo de luz. Nós encontramos no livro de 2º Enoque. De acordo com os estudiosos,
Este livro de 2 Enoque ele foi escrito no primeiro século. E há evidências, aqui eu quero trazer essa informação para vocês, há evidências na própria obra de que o livro de 2 Enoque ele é parcialmente judaico e parcialmente cristão. Os estudiosos eles chegaram a esta conclusão que o livro de Enoque, embora seja fortemente judaico, mas ele apresenta características cristãs. E talvez, com certeza, uma das características cristãs é a ideia, no capítulo 22 de 2 Enoque, ou capítulo 20, se não me falha a memória, mas está entre o capítulo 20 e capítulo 22, eu não estou com o livro agora em mãos, ele está ali, mas talvez uma das características que apontem para o livro ser parcialmente cristão é a ideia de que o diabo era um anjo de luz e que ele caiu do céu com um terço ou com a terça parte dos anjos. Ok? Então nós temos essa ideia no livro ou no segundo livro de Enoque. Ok? Tirando do segundo livro de Enoque, que acredita-se que foi escrito no primeiro século, então nós vamos encontrar nos pais da igreja, como eu já falei, esta ideia de que o diabo era um anjo de luz e que caiu do céu com uma terça parte dos anjos, a gente vai encontrar em Tertuliano e em Orígenes. E as duas bases que Orígenes e Tertuliano usaram para trazer essa ideia de Lúcifer, um anjo caído, um anjo de luz, mas que posteriormente caiu, apostatou, e levou uma terça parte dos anjos, eles extraíram de dois lugares, Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Ok? Feita esta introdução histórica, diga-se de passagem, então agora nós vamos entrar no texto e vamos realmente ver qual é o ponto de vista do autor Ezequiel, do autor que escreveu o livro de Ezequiel. Vamos ler. Outra coisa, eu vou ler aqui dois textos, ou a leitura eu vou ler em dois textos. Nós vamos começar aqui pela leitura do texto hebraico, ok? Vamos ler aqui de acordo com o texto hebraico e depois nós vamos fazer uma leitura de acordo com a Septuaginta, ok, meus irmãos? É necessário que assim seja feito. Vamos lá. Ezequiel 28:11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Vamos lá. Primeira observação que nós vamos fazer é tanto aqueles que acreditam que o discurso aqui inclui a queda do diabo, que antes era um anjo de luz, como aqueles que não veem aqui qualquer referência ao diabo ou a Lúcifer, mas ambos os grupos, eles concordam que o discurso aqui, historicamente falando, é dirigido para o rei de Tiro. Bom, isso aqui está muito claro. Quem vai negar que está em foco aqui o rei de Tiro? Até mesmo aqueles que veem aqui uma alusão a Lúcifer, mas eles dizem que, na verdade, o rei de Tiro ele estava agindo com arrogância, igual ao diabo. E aí, para exemplificar a arrogância do rei de Tiro, eles trouxeram como um exemplo a queda do diabo, que antes, segundo esses intérpretes, o diabo aqui é visto como um querubim. Vamos aqui à leitura, ok? Na medida que ia acontecendo a leitura, eu vou trazendo a interpretação. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. A partir daqui, os intérpretes eles dizem que o autor ele tira o olhar do rei de Tiro e lança agora o seu olhar para um passado muito remoto, antes da criação do homem. Então, a partir desta leitura, quando se diz tu és o sinete ou o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, eles dizem que aqui está em foco o diabo. Então, vamos
aqui fazer a leitura acompanhando este pensamento de que aqui está em foco o diabo. Depois eu vou trazer uma outra visão. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De fato, o diabo, conforme Gênesis 3, vamos dizer, na figura de uma serpente, ele estava lá no Éden. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Bom, aqui de acordo com os intérpretes está em foco aqui a glória do anjo caído, ou seja, a glória de Lúcifer. Antes de ele cair, aqui descreve a sua glória. Ele era um anjo de luz. Aqui nós temos aqui uma descrição da glória de Lúcifer, representado por estas pedras. Outros intérpretes ainda vão dizer que aqui não, aqui é uma referência à terra, conforme ela era originalmente quando ela era habitada por Lúcifer e seus anjos. Então eles dizem que aqui é a terra conforme ela era originalmente antes de entrar em caos pela queda de Lúcifer. Vamos lá. Tu eras querubim da guarda ungido. Bom, os intérpretes vão dizer que aqui está fazendo referência a Lúcifer e aqui ele é um anjo, não somente um anjo, mas ele é de alta patente, que eles dizem que Lúcifer aqui é chamado ou é descrito como um querubim, ou seja, que está declarando o autor, está dizendo que Lúcifer era um querubim. Vamos lá. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabelecer, permaneces no monte santo de Deus, no brilho das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Mais uma vez aqui, de acordo com os intérpretes que acreditam que está em foco o diabo, Lúcifer, então aqui Lúcifer ele é visto como sendo o querubim da guarda. Ok? Em meio às pedras brilhantes. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Bom, queridos, aqui é onde entra uma apreciação. Aqui eu já vou começar daqui. Se o texto aqui está falando de Lúcifer, tá bom? Se o texto está falando de Lúcifer, então, da mesma forma, nós somos obrigados a ver que quando Lúcifer caiu do céu para a terra, já haviam nações. E aqui é onde eu quero mostrar a dificuldade, a incongruência. Por que esse texto não faz referência ao diabo, a Lúcifer, o anjo de luz? Capite o meu pensamento, vamos lá. Vamos dizer que aqui esteja o foco Lúcifer. Ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Os intérpretes dizem que aqui está em foco a arrogância de Lúcifer. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Eles dizem que aqui está a queda do diabo, do céu para a terra. Mas veja bem, quando o diabo caiu, caso aqui seja o diabo, você vai ter que reconhecer que quando o diabo caiu, já existiam nações sobre a terra. Ó, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Você viu aqui, ó, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Aqui eu pergunto para você que defende que Ezequiel está fazendo referência a Lúcifer. Quando o diabo caiu do céu para a terra, você não disse que esta queda se deu antes da criação de Adão? Veja bem, olhe bem para mim. Você diz que Adão foi o primeiro homem, você concorda com isso.
Você diz que quando o diabo caiu do céu para a terra, isso aconteceu antes da criação de Adão, certo? Então, agora como é que você vai me explicar que se o texto aqui, a partir do versículo, no versículo 17, está falando de Lúcifer, o anjo de luz, como é que você vai me explicar que, sendo que é Lúcifer e que ele caiu antes da criação de Adão e que antes de Adão não existia homem, eu lhe pergunto, quem são estes reis aqui? Ó? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Até aqui tudo bem. Diante dos reis te pus. Quem são esses reis aqui? Veja que quando o que você diz que é Lúcifer caiu sobre a terra, ou lancei-te por terra, quem lançou o Deus, havia reis, ó, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, quando, segundo você, o diabo caiu, você vai ter que admitir também que já existiam nações e já existiam reis sobre a terra, quando se deu a queda de Lúcifer. Bom, por que eu estou fazendo essa observação? Para te mostrar que esse texto aqui ele não faz referência a Lúcifer. Ele não faz referência a Lúcifer. Daqui, então, eu começo já a te mostrar que está em foco aqui a queda do rei de Tiro. É a queda do rei de Tiro que o autor está falando. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus. Não está em foco aqui a queda do diabo. Está em foco a queda do rei de Tiro. Ok? Mas vamos lá. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio de quem? Do rei de Tiro, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos, ou seja, seres humanos, os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos, ó, entre as nações, estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Meus irmãos, o texto aqui, prestai bem atenção, você pode ler Ezequiel 28, versículos 11 a 19. O texto aqui está falando, ele está trazendo uma lamentação contra o rei de Tiro. É o rei de Tiro, Etubal II, que está em foco aqui. O autor aqui ele construiu uma lamentação contra o rei de Tiro. Aqui o autor descreve a pompa, a riqueza, a glória do rei de Tiro. E também, subsequentemente, descreve a queda do rei de Tiro, que oprimiu a nação de Israel. Agora você vai perguntar, professor, mas nós não negamos que a profecia seja dupla. Um lado aponta para o rei de Tiro, nós concordamos, professor. E o outro lado aponta para Lúcifer, que foi antes da criação de Adão. Então, professor, quando no versículo 17 diz, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, aí é uma referência à queda, sim, do rei de Tiro. Por que nós sabemos? Por causa dos reis. Mas quando está em foco Satanás, Satanás ele é chamado de querubim. E o rei de Tiro nunca foi um querubim. Então, esta referência a um querubim só pode fazer referência ao diabo. Essa é a sua contra-argumentação contra mim. Então, eu quero que você continue assistindo este vídeo para eu te mostrar uma coisa bem interessante. Você vai perceber que o texto da Septuaginta é diferente do que nós temos aqui. Então vamos lá. Ok. Vamos aqui. Ó. Ele é chamado de querubim, mas antes de ele ser chamado de querubim, o personagem aqui em questão, ele também é chamado de, versículo 12. Tu és o sinete da perfeição. Então, este ser glorioso, que você diz que é o diabo, ele é chamado o sinete da perfeição, o selo da perfeição. Depois, ele no versículo 14 é chamado de querubim. Tu eras querubim da guarda ungido.
No versículo 16, ele também é chamado de o querubim da guarda. E aí, professor, como é que você vai me explicar? Eu quero lhe dizer o seguinte, está em foco aqui, sim, o rei de Tiro. O autor sagrado, meu irmão, ele comparou a glória do rei de Tiro, sim, a um personagem que é mencionado na Bíblia Sagrada. Sim, chego já já lá para você. Vamos aqui. Primeiro, quando nós lemos isso bem aqui, ó. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Quando ele diz tu és o sinete da perfeição, o sinete aqui era uma peça usada nas vestes do sumo sacerdote. Você pode ler, por exemplo, em Êxodo 28, 11, que fala do sinete. Eu quero ler aqui para você. Ó. Êxodo 28, 11. Êxodo capítulo 28 e versículo 11. O que diz aqui? Ó. Conforme a obra de lapidador, com lavouras de sinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. Você vê aqui que em Êxodo 28, a partir do versículo 3, nós temos aqui a descrição das vestes do sumo sacerdote. E aí vem a questão do peitoral, das pedras que preenchiam o peitoral do sumo sacerdote. Então, quando diz assim, tu és o sinete da perfeição, eu quero que você atente. O autor ele está recorrendo a Êxodo 28, 11, e o sinete era um dos itens que eram colocados nas vestes do sumo sacerdote Arão. Então, quando ele diz tu és o sinete da perfeição, ele está fazendo referência ao adorno da veste do sumo sacerdote Arão. Aqui eu quero que você preste bem atenção onde nós vamos entrar. Estavas no Éden, jardim de Deus. Vamos lá, quem é que estava no Éden? Jardim de Deus. Você diz, o diabo estava no Éden. A serpente era o diabo, ok? Na interpretação cristã, na tradição cristã e na interpretação judaica posterior, a serpente, ela, no mínimo, ela é um símbolo, uma figura do diabo. Tá certo? Só que eu te pergunto, Adão estava ou não estava no Éden? No Gan Eden, no Jardim de Deus? Estava. Eu quero lhe falar que é o seguinte, quando o autor fala assim, tu eras o querubim, o autor ele está comparando Tiro na sua glória, na sua pompa, no seu esplendor, ele está comparando, fazendo um paralelo. Ele está chamando o rei de Tiro de querubim. Por quê? Porque lá no Éden também tinha um querubim. O autor está trazendo indiretamente o trecho de Gênesis capítulo 2 e 3. Indiretamente ele está fazendo referência aos elementos, às pessoas, aos seres que compõem a narrativa de Gênesis 2 e 3. Havia sim um querubim guardando a porta do Jardim do Éden, a entrada. Sim, e por isso o autor diz, tu eras o querubim. Ele está chamando o rei de Tiro e dizendo, tu eras o querubim. Está comparando o rei de Tiro na sua glória, na sua pompa, na sua riqueza, no seu esplendor, com o querubim da glória, que era também esplêndido, que era pomposo. Vamos continuar. Estavas no Éden, jardim de Deus. Mas não só o querubim estava no Éden, jardim de Deus, mas Adão estava também no Éden. Eu quero logo lhe dizer o seguinte, que em algum momento o autor sagrado, ele vai comparar o rei de Tiro a várias coisas. Veja que ele já comparou o rei de Tiro com o sinete da perfeição que estava nas vestes do sumo sacerdote, Arão. Na segunda parte ele vai dizer o seguinte, estavas no Éden, jardim de Deus. Quem estava no Éden?
Já falei, um querubim e Adão. Para um dos dois ele está olhando, mas nós vamos descobrir agora. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Vamos lá, primeira pedra, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda de ouro, se fizeram os engastes, os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Bom, essas pedras aqui, meus irmãos, elas são as pedras que o sumo sacerdote usava no peitoral. Eram 12 as pedras que o sumo sacerdote usava no peitoral. Vamos contar quantas tem aqui, ó. Te cobrias de pedras: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ao todo, nós temos aqui, incluindo as pedras do Urim e do Tumim, nós temos o quê? Nós temos 10 pedras. Você vai ver depois, nós temos 10 pedras, ou melhor, 12 pedras, ok? Então, as pedras em questão aqui, você pode ir para Êxodo 28 e versículos. Vamos ver bem aqui, Êxodo capítulo 28. Aí você pega os versículos 9 a 12 e 15 a 21 e você vai ver que as mesmas pedras elas são mencionadas e fazem parte do peitoral do sumo sacerdote. Então, o Talmud, ele vai dizer, queridos, que o que o autor está se referindo aqui é a glória de Adão como sumo sacerdote. O Talmud diz que o primeiro sumo sacerdote, ou sumo sacerdote estabelecido foi Adão. A ideia de sumo sacerdote, ou seja, o ofício sumo sacerdotal, ele não foi criado por Moisés. Ele foi restabelecido, mas na verdade o Talmud ele vai dizer que aquelas vestes que figuravam em Adão, elas de forma muito mais gloriosa, elas eram vestidas por Adão. Adão, ele foi estabelecido no monte de Deus como um sumo sacerdote. E o Talmud ele vai dizer que o que se descreve aqui sobre as pedras é uma referência às pedras das vestes, ou melhor, as pedras que estavam no peitoral das vestes de Adão. É isso que o Talmud vai dizer para nós. Aí aqui volta a dizer, versículo 14, tu eras querubim da guarda. Mais uma vez aqui, o rei de Tiro ele é comparado a um querubim. Ok? A um querubim. Então veja que o autor ele está traçando aqui. Primeiro ele compara o rei de Tiro a um sinete. Depois ele diz que o rei de Tiro estava no Éden, jardim de Deus. E aí depois ele diz, o que ele diz no jardim de Deus? De todas as pedras preciosas te cobrias. Te cobrias. Veja que o rei de Tiro, que aqui no caso é Adão, de forma velada, ele está dizendo o seguinte, ele chama o rei de Tiro, ele está comparando rei de Tiro com Adão. Então, indiretamente, ele está dizendo que Adão se cobria com tais pedras. Estavas no Éden, Adão, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, ou seja, a cobertura de Adão, as vestes de Adão é que estão sendo descritas aqui, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes. Mais uma vez aqui, tenha em mente engastes. Engastes também eram usados nas vestes do sumo sacerdote Arão. É só você ver Êxodo 28, 13 a 14. E os ornamentos, no dia em que foste criado. É uma referência aqui indireta a Adão e não a Lúcifer. E Adão ele serve aqui como um tipo, um protótipo de Tiro na sua glória. Foram eles preparados. Aí aqui mais uma vez, o rei de Tiro agora ele é comparado a um querubim. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus.
no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Aqui ele está dizendo o seguinte: Tiro, tu era perfeito nos teus caminhos. Mas aqui nós temos uma referência velada a Adão. Quem é que foi criado perfeito? Adão. O que o autor está dizendo é que Adão foi criado com perfeição. Você pode ler, por exemplo, em Eclesiastes 7, 29. Lá diz que o homem foi criado perfeito. Lá diz que o homem foi criado perfeito. No livro de sabedoria também se diz que o homem foi criado perfeito. Mas por inveja do demônio, ele experimentou a morte. Ok? Perfeito era nos teus caminhos. Quem era perfeito? Adão. E veja que Tiro está sendo comparado a Adão. Perfeito era nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ok? Até que se achou iniquidade em ti. Deixa eu ver só um negócio bem aqui. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Mais uma vez, o rei de Tiro aqui, ele é chamado de querubim da guarda. Nós não temos uma referência aqui a Lúcifer. A Bíblia em nenhum momento diz que Lúcifer era um querubim da guarda. Repito, dizer que Lúcifer era um querubim da guarda, com base neste texto, nós temos uma interpretação trazida por Tertuliano e também por Orígenes. O texto de forma nenhuma diz que Lúcifer, o diabo, era antes um querubim. Isso é uma ideia, isso é uma interpretação. O texto aqui, na verdade, ele está falando de dois personagens. Um personagem da época do autor Ezequiel, que é Tiro, que está sendo representado por Adão e também por um querubim. Tiro, o autor está se referindo a Tiro. Ora, este rei Tiro, ele é chamado de querubim da guarda, ora, ele é associado à pessoa de Adão no jardim do Éden. Ok, queridos? Então vamos lá. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pôs. Então, como eu já falei, aqui é uma referência àquela do rei de Tiro. Então, para você que diz, você que insiste, não, mas o texto está falando aqui que ele era o querubim da guarda e um homem nunca foi um querubim. Então nós temos a referência ao diabo, será? Então agora nós vamos aqui para a passagem em questão, mas no texto da Septuaginta. Continuo pedindo que você preste bem atenção. Vamos fazer a mesma leitura no texto da Septuaginta. Olha. Depois a palavra do Senhor, Ezequiel 28:11. Depois a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação pelo príncipe de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu foste o semblante impressionante e uma coroa de formosura. Veja um pouco a diferença na leitura da Septuaginta. Nascestes no paraíso encantador de Deus. Aí você pode até contra-argumentar, mas aqui não pode ser uma referência a Adão porque ele não nasceu no jardim do Éden. E eu te pergunto, e o diabo nasceu no jardim do Éden? E o rei de Tiro nasceu no jardim do Éden? Não, nem o rei de Tiro nasceu no jardim do Éden, nem o diabo nasceu no jardim do Éden. E se você diz que nem Adão nasceu no jardim do Éden, então nós vamos ter que escolher qual dos três é em questão. Bom, visto que nenhum nasceu no jardim do Éden, mas que nós temos aqui é uma comparação, Adão aqui está em foco, nascestes no paraíso, encantador de Deus. Foste adornado com toda pedra preciosa. Aqui o autor vai fazer referência às vestes sumos sacerdotais de Adão. O sárdio, o topázio, esmeralda, carbúnculo, safira e jaspe, com prata e ouro, jacinto e ágata, ametista, crisólito, berilo e ônix. E encheste as tuas tesourarias e depósitos com ouro.
Quantas pedras são mencionadas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Por quê? Você vê que em Êxodo 28 são mencionadas 12 pedras. Mas tem ainda as 2 pedras do peitoral do sumo sacerdote. Então fazem 14 pedras. Ok? Então o que o autor fez aqui da Septuaginta? Lá são mencionadas 12 pedras, mas em outro local é mencionada as 2 pedras do peitoral do sumo sacerdote. O que foi que ele fez? Ele misturou todas as pedras aqui. Por isso é que ele cita sárdio, topázio, esmeralda, carbúnculo, 4, safira, jaspe, prata, ouro e jacinto, 8, ágata, ametista, crisólito, berilo e ônix, 12. Ok? 12 pedras. 12 pedras são mencionadas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou melhor, 14 pedras. Ok, meu irmão? Então, tanto aqui na Septuaginta, fala-se em 14 pedras usadas pelo sumo sacerdote, como também lá em Êxodo 28. Só que lá ele separa 12 para o peitoral e as 2 para, ou melhor, 12 para o peitoral do sumo sacerdote e as outras 2 que eram usadas nos seus ombros, que era para o Urim e o Tumim. Então vamos lá. Desde o dia em que foste criado, estavas com o querubim. Desde o dia em que foste criado. O que a Septuaginta diz? Desde o dia em que foste criado, a Septuaginta deixa mais claro que aqui é uma referência a Adão. Desde o dia em que foste criado, estavas com o querubim. Então veja que aqui há uma distinção entre o ser que foi criado no Jardim do Éden para com o querubim. Aqui não diz que ele, o querubim, mas está dizendo o seguinte, desde o dia em que foste criado, estavas com o querubim. Então, o ser que foi criado perfeito, ele não é o querubim, mas a Septuaginta diz que ele estava com o querubim. Então, há aqui mais uma dificuldade. Aqueles que dizem que está em questão Lúcifer, então eles vão ter que escolher, de acordo com o texto da Septuaginta. Quem é Lúcifer aqui dos dois? É o querubim ou é o ser que foi criado com perfeição, que estava com o querubim? Repito, quem é Lúcifer dos dois? É o querubim ou é o ser que foi criado, que estava adornado com toda pedra preciosa, que estava adornado com sárdio, topázio, esmeralda, carbúnculo, safira, jaspe, prata, ouro, jacinto, ágata, ametista, crisólito, berilo e ônix. Este ser glorioso, que serviu como um protótipo, como um tipo de Etubal 2, o rei de Tiro, ele estava vestido assim. E ele aqui é diferente do querubim. Então você que diz que Ezequiel faz referência a Lúcifer, você agora vai ter que decidir. Quem é que está em foco? É Lúcifer, que estava adornado com as pedras preciosas, ou é o querubim? Veja então, meus queridos, que de acordo com o texto da Septuaginta, vai haver maior dificuldade para se defender que está em foco Lúcifer. Desde o dia em que foste criado, que é uma referência a Adão, estavas com o querubim. Eu te coloquei na santa montanha de Deus, nasceste entre pedras cintilantes. Na tua época em que foste criado, é uma referência a Adão, era sem defeito, até que se achou iniquidade em ti. De fato, Adão ele foi criado sem pecado, totalmente perfeito. Pela abundância do teu comércio, referência a Tiro, encheste os teus armazéns com iniquidade e cometeste pecados. Portanto, és lançado, morto da montanha de Deus. Aqui é uma referência, tá certo? Ao monte da congregação, da manifestação de Deus. Do meio das pedras cintilantes, o querubim te arrastou. Veja então, 2 seres aqui, pela abundância do teu comércio, ou seja, aquele ser que foi criado, na tua época, versículo 15, na tua época em que foste criado, eras sem defeito, até que se achou iniquidade em ti. Que nós temos um ser, tá bom? E este ser que foi criado impecável, sem defeito, o que se diz dele? Pela abundância do teu comércio, é claro que nós temos aqui Tiro, tá certo? Mas que nós temos a referência a um ser perfeito, que é comparado,
Pela abundância do teu comércio encheste os teus armazéns com a iniquidade e cometeste pecados. Portanto, és lançado. Quem é lançado? O mesmo ser que foi criado impecável, Adão. Portanto, és lançado, morto da montanha de Deus e do meio das pedras cintilantes. O querubim te arrastou. Então você vê que o ser que foi lançado fora da montanha de Deus, ele é lançado por quem? Pelo querubim. Está bem aqui, ó. Do meio das pedras cintilantes, o querubim te arrastou. Então veja, meus irmãos, que nós temos aqui, na verdade, de acordo com o texto da Septuaginta, nós temos 3 personagens. Nós temos o rei histórico Etubal II, rei de Tiro, e este rei de Tiro, ele é associado na Septuaginta. Veja bem, ele é associado na Septuaginta com Adão, versículo 15. Ó. Desde o dia em que foste criado, estavas com o querubim. Ele é associado com Adão, não com o querubim. Então nós temos 3 seres, o rei de Tiro, nós temos Adão e nós temos o querubim. Esta é a verdade. Tá bom? Versículo 17. O teu coração estava exaltado por causa da tua formosura. Com a tua beleza, o teu conhecimento se perverteu. Pela multidão dos teus pecados, eu te lancei por terra na presença dos reis, eu te fiz um exemplo público. Está bem aqui, meus irmãos. Sendo bem claro, tanto na Septuaginta como no texto hebraico, o autor ele está falando da queda do rei de Tiro. E este rei de Tiro, repito, o autor ele se dirige ao rei de Tiro. Versículo, vou mencionar mais uma vez. Versículo 12. Tu és o sinete da perfeição. Então, ele se dirige ao rei de Tiro, comparando ele com algumas coisas que nós encontramos no Gênesis e no Êxodo. Primeiro ele diz, tu és o sinete da perfeição. E este sinete da perfeição, o selo da perfeição, ele fazia parte dos ornamentos das vestes do sumo sacerdote Arão. É só você ler em Êxodo 28:11. Depois, ele vai dizer o que? Estavas no Éden, jardim de Deus. Aí, recapitulando, quem é que estava no Éden, jardim de Deus? O rei de Tiro? Não. O rei de Tiro não estava no jardim do Éden. Então, por aí nós vemos que ele está comparando o rei de Tiro com alguém. E quem é que o autor tem em mente quando ele diz estavas no Éden, jardim de Deus? Na leitura aqui hebraica, no texto hebraico, o autor, quando nós vamos ler mais à frente, tá certo? Nós podemos pensar em 2 pessoas, em 2 seres. Adão estava realmente no Éden e também o querubim estava no Éden. E o autor sagrado Ezequiel ele vai fazer referência, uma referência indireta a Adão, no versículo 15, e uma referência direta ao querubim. Então ele associa o rei de Tiro tanto a Adão que estava no Éden, quanto ao querubim que estava no Éden. Vamos lá. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes. Engastes. É uma referência a um ornamento ou a um item que tinha nas vestes do sumo sacerdote Arão. Vê Êxodo 28, 13 e 14. E os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Aí aqui, tu eras querubim da guarda ungido. Aí aqui o autor, que além de ter dito que o rei de Tiro era o sinete da perfeição, agora ele vai dizer que o rei de Tiro era o querubim da guarda. Ou seja, ele associa o rei de Tiro ao querubim. Te estabeleci, permaneci no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui é uma referência indireta a Adão, no dia em que ele foi criado. Você pode ter certeza, o Talmud, ele entende assim. O Talmud ele vai dizer que o autor sagrado ele está se referindo à pessoa de Adão, na sua pureza, quando ele foi criado. E volta a dizer, as pedras que foram mencionadas aqui são pedras que eram usadas na veste sumo sacerdotal de Adão. Aí você pode dizer, professor, mas não existia o sumo sacerdote antes dos levitas. Quem lhe disse isso?
O próprio Gênesis mostra isso. Melquisedeque era sumo sacerdote. Então o ofício sumo sacerdotal, ele é muito antes da criação da nação de Israel. O ofício sumo sacerdotal, de acordo com o Talmud, com as tradições judaicas, ele é muito antes de Melquisedeque, ele remonta aos dias de Adão, meus irmãos. Esta é a verdade. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. No versículo 16, mais uma vez, ele vai chamar o rei de Tiro, de querubim da guarda. O que ele diz aqui? Fora do monte de Deus te farei perecer, ó querubim da guarda. Entenderam aqui o paralelismo? Então, este querubim da guarda aqui, na verdade, ele é um ser humano, ele é o rei de Tiro. Aí você pergunta, o rei de Tiro era um querubim? Não, mas ele está fazendo uma comparação. Este querubim da guarda aqui, este ser perfeito que foi criado sem pecado, conforme o versículo 15, tá bom? E conforme o versículo 16 que nós lemos aqui, o querubim da guarda, aqui nós temos o rei de Tiro. Tá bom, meu irmão? O rei de Tiro. Então não é verdade que o autor tenha em mente aqui a pessoa de Lúcifer, o diabo, o anjo de luz. Não é. O que está em foco aqui é primeiro o rei de Tiro, uma lamentação contra o rei de Tiro, e daí ele se reporta, ele se dirige ao rei de Tiro, chamando o rei de Tiro de querubim da guarda, dizendo que o rei de Tiro foi criado sem pecado, perfeito era nos teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade em ti. É claro que essa descrição aqui não é para o rei de Tiro, é para Adão. Ok, meus irmãos? Então eu espero que você tenha entendido, tá bom? Eu dei aqui a origem da interpretação que estaria em foco Lúcifer, que começou por Orígenes e por Tertuliano na Patrística, e daí tem atravessado milênios, tá bom? Tem atravessado milênios. A verdade é que o autor ele tem em mente apenas a pessoa do rei de Tiro, e ele chama o rei de Tiro de querubim. Ora ele se reporta ao rei de Tiro como Adão, como ser que foi criado perfeito. Ora ele chama o rei de Tiro de sinete da perfeição. Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.